Nesse trabalho, o pastor Hermes chegou em Mantiqueira há mais ou menos 3 anos e nós conversamos sobre o trabalho do projeto Vida Urgente e ele prontamente se ofereceu para ajudar, né, e tem nos ajudado, nos apoiando. Infelizmente, o projeto Vida Urgente não está atuando mais lá em Mantiqueira, somente aqui na Batista Monte Muriá, mas nós temos orado a Deus e cremos que no ano que vem, querendo Deus, nós vamos também voltar a ter um grupo lá em Mantiqueira. Nós temos orado para isso. Eu sei que o pastor Hermes tem estado preocupado com isso também e orado por nós. E ele vai estar então ministrando a palavra em nome de Jesus. A paz de Cristo Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, um prazer grande estar aqui na Igreja Batista. Já passei por aqui muitas vezes, mas tive a oportunidade de conhecer, de entrar, e hoje poder estar aqui participando do aniversário do projeto Vida Urgente é bom, porque esse é um projeto que está além de um projeto para levar pessoas de drogas, né? Do vício. Esse é um projeto, creio até que posso dizer, é uma agência missionária, porque trata da missão diretamente com aquelas pessoas que necessitam, focando as pessoas que precisam se livrar das drogas. E com certeza, eu sei que o Eduardo fica ansioso pelos aniversários, porque cada aniversário é um ano de vitória, né? É um ano de vitória. E o ano de vitória significam vidas resgatadas, né? E graças a Deus, o Senhor tem sustentado Eduardo, tanto no ânimo, quanto com pessoas que ficam ao seu lado, para que cada ano essas vitórias venham se multiplicando. Eu gostaria de deixar, então, para a nossa reflexão dessa noite, uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. À medida que você for encontrando o texto, eu peço sempre que você se coloque de pé para ler essa palavra do Senhor. Se por algum motivo alguém está sem Bíblia e você que tem Bíblia percebe isso, né? Devagarzinho você vai chegando perto e vai dando aquela carona com esse irmão, com essa irmã. É importante lermos a palavra de Deus juntos, né? Então, Marcos, capítulo 9, versículo de 1 a 8. O texto que fala sobre a transfiguração. Diz assim a palavra do Senhor: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum alvandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado eterno, nessa noite, enquanto, Senhor Deus, celebramos a Ti, Senhor, nós estamos comemorando, ó Pai, o aniversário, Senhor, dessa agência missionária, essa agência que trata, Senhor Deus, especificamente, ó Pai, de pessoas envolvidas, ó Senhor, com a questão da droga. E nós, Senhor Deus, queremos louvar o Teu nome, ó Pai, porque Tu encheu o coração dos Teus servos de amor, Senhor, para serem eles usados para salvar vidas, Senhor, salvar vidas para o Teu reino. E agora, Senhor, que acabamos de ler a Tua palavra, pedimos a Tua direção, Senhor, discernimento, para que hoje, Senhor, ao lermos a Tua palavra, Senhor, possamos sair daqui, ó Pai, com ela em nossos corações, Senhor, com essa revelação, ó Pai, colocada para nós, e nós saímos aqui hoje desafiados, Senhor Deus, a amar cada vez mais e a cada dia nos deixar ser usados por Ti. Nós te clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Na Igreja Metodista, nós estamos vivendo um período onde o nosso bispo tem nos desafiado a intensificar a nossa caminhada do discipulado. De tal maneira que nós venhamos a nos organizar, nós venhamos a nos direcionar, segundo o chamado que temos, para discipular de uma maneira intensa, para discipular de uma maneira específica, né? Todos os segmentos da igreja. E esse texto que nós acabamos de ler, na verdade, ele começa um pouco antes, no versículo 14 do capítulo 8, aliás, desculpe, no versículo 34 do capítulo 8, onde trata justamente dessa caminhada de discipulado. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. Que proveito ao homem ganhar, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria ao homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Essa palavra é diretamente dada àqueles que já caminhavam com Jesus, àqueles que já estavam na caminhada com o Mestre e vendo no exemplo de Jesus o amor, a justificação e a preocupação em salvar vidas, em resgatar pessoas, para que essas pessoas começassem a andar juntamente com Jesus e fossem também ali pessoas que aprendessem tal amor e também se lançassem nessa dinâmica, nessa tarefa. Então Jesus diz para aqueles que estavam ali: olha, todos aqueles que não andam, não fazem, não amam, não se colocam dentro dessa dinâmica, é porque tem vergonha de mim. E aí ele começa a falar a respeito do que você pode dar acerca da sua vida, o que você pode dar em troca da sua vida. Vida essa que você já recebeu, que você já tem, que você com certeza não quer devolver. Tá muito bom assim, né? Aliás, nós queremos conhecer o que a Bíblia nos diz, que nem olhos, nem ouvidos, nem jamais tem coração humano. É aquela vida que está preparada para aqueles que amam ao Senhor, né? Para aqueles que amam ao Senhor. Mas amar o Senhor, meu irmão, não é dizer: eu te amo ao Senhor, ou entoar cânticos lindos e maravilhosos, aonde nós podemos dizer: eu amo a Ti, Senhor. Amar o Senhor é
Amar ao Senhor é amar as pessoas que estão por aí perdidas. Amar ao Senhor é dar a sua própria vida para ser gasta naquilo que Deus nos convocou e nos chamou ao exemplo de Jesus. E quando assim fazemos, meu irmão, minha irmã, tenha convicção que o Senhor realmente se alegra. Por quê? Porque verdadeiramente estamos amando ao Senhor, não apenas de palavras, mas com nossas próprias vidas, com nossos próprios gestos. E mais ainda, aquilo que era vergonha, aquilo que era maldição, aquilo que era antes, motivo de vexame ou de perdição, hoje foi transformado e é motivo de bênção, que é justamente na vida do Eduardo, essa dependência da droga. Fazíamos uma vez lá em Mantiqueira um ar livre, aonde num culto na praça, reunimos mocidade da igreja e outros segmentos, e ali começamos a pregar o Evangelho, mas dois momentos marcaram aquele encontro, que foi justamente o momento onde a mocidade apresentou uma pantomima, aonde ali mostrava a escravidão, que o diabo acaba tragando as vidas, e depois a libertação de Jesus. A praça parou para ver aquilo. E o outro ponto alto foi o testemunho do Eduardo, onde a praça parou mais ainda. Literalmente, irmãos, a praça parou. As pessoas que estavam do outro lado da praça, comendo cachorro-quente ou passeando, pararam. As pessoas estacionaram seus carros ou as suas motos. Quem estava ali abraçado com a namorada parou, mas literalmente parou, e o Eduardo dava o testemunho dele, falando justamente daquilo que era uma vergonha para ele, daquilo que foi um sofrimento para ele, e Deus transformou aquilo de tal maneira que ele pôde falar sem ter vergonha. Ele pôde falar, se expor, se mostrar, sem ficar pensando que vão pensar de mim depois. Em alto e bom som, no meio de uma praça mantiqueira, aquilo que era uma vergonha se transformou em louvor e glória ao Senhor, porque a droga não pôde deter, porque a vida que está em Cristo Jesus é uma vida abundante, é uma vida sobremaneira bela, e quando Deus derrama sobre nós vida, não há nada que possa prender. Tudo é quebrado, tudo é jogado por terra, porque a vida que Deus tem para nós se revela e se revela em nós de maneira abundante. Então, quando nós, irmãos, aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós nos colocamos aos braços do Senhor e entendemos que aquilo que nós passamos, as dificuldades que nós temos e a ação que Deus fez sobre nós, transformando a nossa função, é para nós agora motivo e instrumento para podermos sair e falar e sem ter vergonha, proclamar o quanto Deus libertou, o quanto Deus edificou e quanto Ele está transformando ainda mais. E aí, irmãos, podemos multiplicar isso por várias pessoas. Ele já imaginou como é que não vai ser ouvir várias pessoas falando sobre a sua liberdade, sobre a sua libertação, sobre a sua própria conversão? Algo, irmãos, que jamais pode apagar em nossos corações a alegria da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com o Evangelho. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com os cultos. Nós não podemos nos acostumar com os momentos de louvor. Nós não podemos nos acostumar com a Bíblia. Ela precisa ser sempre viva para nós. Esses momentos de culto sempre precisam ser especiais. Os momentos de louvor sempre precisam ser vistos como uma oportunidade de poder colocar para Deus a alegria que eu tenho de viver segundo a graça que Ele me concedeu. E não importa a idade. E não importa a idade. Eu fui pastor no Rio Grande do Sul e conheci um senhor chamado Manuel. Seu Manuel, ele sofria de surdez. Ele era um senhor já de 80 e poucos anos, negro, baixinho, e estava sempre, a pressão dele era assim, 18 por 20,
era assim, coisa bem maluca, bem alta, né? E ele estava sempre na rua com a pastinha na mão, seu terrinho, e ele ia para a casa dos irmãos fazer visita, né? Mas o irmão Manuel, quando estava no culto, ele sentava assim no meio da congregação, e eu via ele sempre quietinho, né? Eu sabia que ele tinha dificuldade de ouvir, e muita coisa se passava que ele não entendia, mas, irmãos, ele não faltava em culto. E eu ficava assim pregando, às vezes dirigindo o culto, e ficava observando o irmão Manuel. E uma vez me deu uma ideia, né? Eu vi o rapaz que trabalhava no som com fone de ouvido. Aí eu olhei para ele assim, eu lembrei de um cabo de som grande, né? Que nós tínhamos lá. Aí eu fui lá, conversei com o rapaz e perguntei para ele: vem cá, tem como você colocar esse cabo na mesa e fazer com que todo o áudio da igreja saísse pelo fone de ouvido? Tem, pastor, tranquilo, então beleza, faz aí. Aí ele fez, eu peguei o fio, puxei lá de cima também, tinha uma galeria, só que ficava mais no canto, né? Aí eu puxei assim o fio e trouxe para dentro bem da igreja e trouxe para o Manuel. Eu falei assim: Manuel, coloca esse fone de ouvido aqui. Aí o Manuel falou assim, botou o fone de ouvido. Aí eu comecei a falar, comecei a pregar, daqui a pouco eu falei assim: glória a Deus! Aí eu olhei no Manuel. Aí eu estou pregando e disse: aleluia! Eu falei: fala, Manuel, glória a Deus, porque ele está ouvindo. Irmãos, aquele irmão de 80 anos, ele não se acostumou com a palavra, porque toda vez que ele escutava, ele ardia o coração dele, algo vinha no peito dele alegremente, ele deixava sair, não prendia, vinha e deixava sair, né? Irmão Manuel me ensinou muitas coisas, né? Porque, irmãos, nós precisamos estar alertas, atentos, amando cada um, né? A cada pessoa, a cada irmão, a cada irmã. Nós não podemos nos acostumar, porque vemos o irmão ou a irmã todo domingo na igreja, né? Tem que ver o meu pastor, não vi assim, nem falei com ele hoje, fale, né? Esse irmão Manuel uma vez tocou a para ir nas casas. Aí o pastor, quando recebe visita do membro, fica pensando: o que aconteceu, né? O que houve? Isso é uma coisa. Aí eu falei: Manuel, eu disse uma coisa para o Manuel: quem foi, Manuel? Era ele. Eu desci, né? Desci, peguei o Manuel, subi com o Manuel na sala. Ele sentou e falou assim: pastor, está muito bom esse papo, essa conversa, mas eu vim aqui por um fim específico. Eu vim lhe fazer uma visita. Eu vim com uma mulher bem falada, você lembra o que? Uma visita. Eu vim lhe visitar. Eu orar para o senhor e deixar a palavra. Ele chegou pela Bíblia, abriu, deixou a palavra, orou e falou assim: bom, então já fiz o que eu tinha que fazer e Deus te abençoe. Boa tarde, saiu. Eu fiquei assim impressionado com o Manuel, né? Dom, alegria, aproveitando as oportunidades. Assim eram os apóstolos com Jesus. E Jesus aproveitava as oportunidades. Eram 12, mas eu não sei porquê, a palavra não diz, não revela, mas Jesus chamou 3. Depois desse momento em que Jesus falava acerca da vida, a importância da vida e de deixar, de dar a vida para o Senhor e tê-la então salva. Aí o capítulo 9, versículo 1, diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus falou isso para todos estavam no reino de Deus. Jesus faz promessas, meus irmãos e minhas irmãs. E as promessas do Senhor nunca são vazias. À medida que você crê, à medida que você guarda, à medida que você começa a confiar no Senhor e a entender que essas coisas são para você, essas promessas isso começam a ser realizadas. Mas é Deus que realiza da forma como Ele quer realizar. Ele fala, Ele mostra segundo aquilo que Ele tem
visão para te dar. Então Jesus falou isso no meio dos seus apóstolos, mas em um momento, 6 dias, aqui no versículo 2, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, e chamou eles para um momento particular, né? Jesus chamou eles para um momento particular, pegou eles e colocou a parte. Vem cá vocês três. Para onde? Vem cá vocês três. Mas o quê? Vem cá vocês três. Caminha comigo, vem comigo. Jesus fez as promessas antes. Jesus já havia falado que ele iria realizar, mas sem explicações, sem nenhum tipo de detalhes. Jesus chamou os três, vem vocês três, e levou eles para um alto monte. E ali naquele monte, sem nenhuma explicação também, sem nenhum aviso, Jesus foi transfigurado diante deles. As vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Você imaginou? Põe-se no lugar de Pedro, Tiago e João. Jesus chamando você para um momento particular. Você que confiou, você que está seguindo, você que está amando ao Senhor, você que está ali querendo aprender cada vez mais e já ouviu aquelas promessas e guardou no coração, de repente o Senhor fala assim: vem cá vocês três, e puxa para um momento a sós com ele, um momento com ele. É o momento da revelação, é o momento de uma caminhada mais próxima, mais junta, mais particular. O momento de um encontro revelador, o encontro aonde Jesus Cristo vai se revelar para você, mas agora não vai se revelar para você apenas com alguns ensinamentos, ele vai se revelar para você em uma atitude mais particular, em algo que ele ia fazer sozinho. Se eles não tivessem ali, Jesus ia fazer da mesma forma, mas ele pede para que aqueles 3 homens possam estar juntos e participassem com ele naquele momento. E aí, de repente, sem aviso, as vestes de Jesus se ficam resplandecentes. Qual susto não tomou ali Pedro, Tiago e João? Ou talvez que privilégio não tiveram eles, e talvez se pudessem, se tivessem tomado fotográfica, né? Eles iam tirar. Eu me lembro de eu preguei esse texto no aniversário da igreja, e na hora de pregar eu lembrei do filho de um pastor, que ele foi ao monte junto com alguns irmãos para orar, e ele ficou assim espantado, porque alguns gravetos que estavam no chão viraram brasas. E ele ficou tão encantado com aquilo, né? Que ele falou assim: eu vou pegar alguns desses gravetos e levar para o meu pai. Aí ele pegou, botou assim no bolso e levou para o pai, para o pai ver, né? O que tinha acontecido. Aí quando ele chegou em casa, né, no outro dia assim, de manhã, ele falou assim: pai, vou mostrar para você, só para pegar no monte, eles estavam rolando, os gravetos ficaram em brasa, e quando ele puxou para olhar, era um graveto apenas. Apenas graveto. Ele ficou tão decepcionado, ele viu aqueles gravetos, ele ficou tão decepcionado, porque não era graveto normal, não tinha brasa nenhuma, né? Eu não tinha nada. Ele ficou assim olhando, decepcionadíssimo. As vestes de Jesus se tornaram resplandecentes, ficaram resplandecentes. É algo maravilhoso, é algo anormal, é algo que me chama a atenção por ser anormal. E eu fico ali, talvez ali os apóstolos tenham ficado maravilhados, mas não foi só isso que eles viram também Elias e Moisés. Eles viram aparecer Elias e Moisés junto com Jesus, e mais, eles conversavam. O que falavam? Do que
que tratava? Talvez ali eles ficaram com curiosidade, não fosse chegando perto para poder escutar o que estavam falando, Elias, Moisés, Jesus, do que tratava. Com certeza, irmãos, nós sempre queremos saber dos planos de Deus. Nós sempre queremos saber o que Deus tem preparado para nós. Nós sempre queremos saber daquilo que Deus vai realizar através das nossas vidas. Mas, irmãos, essa revelação vai acontecer à medida que nós caminhamos, à medida que nós lançamos a nossa mão no arado, à medida que nós aceitamos o desafio com o Senhor, e na caminhada se faz a revelação. Na caminhada se faz a libertação. É assim que acontece com todos aqueles que são deveridos filhos. Às vezes chegam pessoas, não sei se já aconteceu com um projeto de urgente, mas pessoas que viveram assim anos e anos e anos e anos, e por essa caminhada cansativa, essa caminhada degradativa, chega a um ponto que chega para você, dá um jeito na minha vida, eu não consigo, mas eu quero mudança, mas tem que passar agora. E não dá para fazer isso de imediato. É preciso uma caminhada, é preciso momentos de caminhada até que se chegue à libertação. Talvez os apóstolos queriam saber o que estava acontecendo, o que eles estavam falando, o que eles discutiam. Isso foi tão forte que Pedro tomou a palavra. Pedro tomou a palavra, ele disse: dá licença. Ele falou assim: só um minutinho, eu posso contribuir. Ele toma a palavra, ele se promete no meio daquela conversa, ele quer participar. E aí ele começa a falar algumas coisas sem muito sentido. Ele vê que ele é bom, diz assim o texto do versículo 5: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E o versículo 6 diz que, pois não sabia o que dizer. Mediante aquela aparição, mediante aquilo que estava sendo revelado a ele não sabia o que dizer. E quando, irmãos, nós não sabemos o que dizer, a melhor coisa é ficar calado. A melhor coisa é ficar calado e esperar o Senhor. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós, irmãos, estamos na caminhada, sendo dependentes físicos ou não, saindo agora ou já há mais de um ano nessa caminhada, ou nós nem experimentamos um tipo de droga. Estamos na caminhada. Nós precisamos a cada dia nos colocar na presença de Deus como um servo, um discípulo, para que nossas vidas sejam gastas, irmãos, para abençoar outras vidas. Isso com amor, isso com dedicação, isso com confiança no Senhor. Porque quando nós começamos a caminhar dentro do serviço de salvar vidas, dentro da obra de resgatar vidas, Deus, irmãos, começa a tratar das nossas próprias vidas. Aqueles homens que foram chamados Pedro, Tiago e João, eles não foram privilegiados, ou não foram pessoas especiais, ou não foram pessoas que tinham mais amizade com o Senhor. Apenas foram 3 pessoas que Jesus chamou para aquele momento, para poder ali se revelar a eles, pela caminhada que eles já tinham tido com o Senhor, mas também para que eles pudessem participar de um momento prazeroso, um momento grandioso, um momento surpreendente, um momento de intimidade, de conhecimento maior do Senhor Jesus. Não apenas de ouvir falar, mas também de participar de um momento
miraculoso. Mas qual era esse milagre? Qual foi o milagre? Seria ver as vestes de Jesus resplandecentes? Qual foi o milagre? O milagre foi eles estarem vendo ali Elias e Moisés? Ou o milagre foi eles participarem de uma conversa de Jesus com Elias e Moisés? Foi esse milagre? Não foi. O milagre que aconteceu ali, a revelação que ali se deu, está justamente a seguir, no versículo 7. A voz que vem do Senhor, a voz que diz assim: este é meu filho amado. Deus olha, mostra para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho amado. Revela em Jesus aquele Cristo que estava sendo aguardado, sendo esperado, aquele que queria resgatar Israel. Eles tiveram em mãos ali a revelação do Cristo, aonde muitos esperavam, ou muitos outros já haviam dito ser. E agora o próprio Deus cumpriu para eles três: este é o meu filho amado. A revelação maior foi essa. A segunda revelação foi: a ele eu ouvi. Não é para falar, não é para falar, é para ouvir. Ali é o momento do aprendizado, ali é o momento da comunhão, ali é o momento de receber, ali é o momento que Deus preparou para nós. Ali quem vai fazer é Ele, ali quem vai realizar é Ele, ali quem vai revelar é Ele. Nós, irmãos, eu sempre digo assim: não há uma pessoa sequer nesse mundo que faça a obra de Deus, porque a obra é de Deus, quem faz a obra é Deus. Eu só sou um instrumento, e às vezes sou o alvo dessa obra. Deus trabalha em mim, Deus fala em mim, Deus conserta a minha própria vida. Meu irmão, minha irmã, você que já está nessa caminhada há um ano, há 3 anos, ou há menos tempo, da libertação das drogas, ou mesmo você que você nunca participou, nunca teve esse contato com as drogas, mas você está na mesma posição como nós todos aqui estamos, de frente, em contato com o Senhor Jesus. Querido irmão, quando o Senhor me chamar para um particular, quando o Senhor me chamar para estar com Ele, é porque o Senhor quer trabalhar na sua vida, o Senhor quer revelar-se para você, o Senhor quer solidificar a fé que você tem, o Senhor quer fazer revelar em amor para você, porque aquilo que você um dia buscou na droga, você vai encontrar em Jesus realmente. Você vai encontrar o Senhor e nunca mais você vai conseguir experimentar em qualquer outra coisa. Só o Senhor Jesus que ele enxergar. Só o Senhor Jesus você encontrará. Então a Ele ouvir. As duas revelações colocadas ali, irmãos, era essa. Primeiro é que aquele é o Senhor, era Jesus, o Cristo, e a Ele ouvir. O versículo 8 diz: e de relance, olhando ao redor, ninguém mais viu com ele, senão Jesus. Quantas vezes a gente fica prestando atenção nas roupas de resplandecentes, né? Ou então a gente fala assim: quero ver as roupas de resplandecentes. Quantas vezes, como o exemplo do filho do pastor que eu falei, ele vai para o monte para ver os gravetos virarem brasa. Ele vai orar, vai buscar. Se virar brasa não virar, isso aí é um detalhe, né? Mas você vai buscar, você vai orar. Quantas vezes nós queremos os espetáculos, de ver Elias e Moisés? De tudo aquilo ali, restou Jesus. É o nosso foco, é a nossa direção, é o nosso mestre. A Ele ouvir. Querido irmão, querida irmã, ouvir a palavra do Senhor, ouvir Jesus falar em nossos corações, é a maior bênção que nós poderíamos ter nas nossas vidas. Estar reunido pelo Senhor, na convicção de que estaremos reunidos com o Mestre, e lá o veremos face a face,
E lá estaremos louvando ao Senhor. E lá estaremos experimentando que nem olhos viram nem ouvidos ouviram. É a maior promessa que nós vamos viver, porque o Senhor derramou para nós essa promessa. Assim como Ele fez aqui, naquele dia, dizendo que alguns que há aqui, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado, com poder, o Reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, ninguém aqui passará dessa vida sem experimentar a alegria do serviço da obra de Deus salvando vidas. Você tem essa oportunidade, você já tem esse Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você já tem essa promessa, você já tem essa alegria. Então, essa alegria não é para ficar guardada para você sozinho, é para se distribuir. E com certeza, o projeto de Vida Urgente, essa agência missionária, né, vai estar se estendendo cada vez mais, né, em nossos corações, em nossas próprias vidas. Promessa do Senhor realizada, salvação para cada um de nós, amor de Deus que vem e enche os nossos corações e nos dá cada vez mais essa ousadia de pregar a palavra, e mesmo que seja algo como o trabalho de urgente, trabalha tirando pessoas do meio das drogas, né? Como foi o testemunho do Eduardo aqui, 20 anos, né? 21 anos, jamais houve alguma perseguição, jamais houve uma perseguição, ao contrário, houve muitas vezes libertas, né? Deus seja abençoando esse projeto, que Deus seja abençoando a vida de vocês que se dão, né, para esse projeto, sem se esquecer das famílias que são importantes, né? Mas deixem de ser gastos nessa obra, e com certeza o Senhor vai a cada dia chamar cada um de nós para um particular, e nesse particular o Senhor vai se revelar e revelar coisas maravilhosas, coisas que vão sempre solidificar o nosso coração aqui. Deus abençoe a sua vida, a essa igreja, ao pastor da igreja local, que esse apoio, né, sejam multiplicados não apenas ao projeto, mas em tudo aquilo que vocês trabalham aqui, dedicando-se às vidas, né, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, são pessoas, vidas que brotou do trono da graça do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse projeto de vida urgente, no qual o Senhor Deus brotou de uma experiência tão ruim, tão degradante, mas transformou em bênção. E essa bênção tem se multiplicado há 21 anos. Pai amado, guarda, Senhor Deus, os seus servos. As dificuldades, Senhor Deus, com certeza elas existem, elas chegam, mas quantas dificuldades vierem, quantas vitórias terão sucesso. Abençoa-os, ó Deus, de tal forma, Senhor, que as vidas sejam salvas, Senhor, os seus seguros sejam dados, ó Pai, e a alegria de te servir seja sempre, Senhor, multiplicada, ó Pai, em nossos corações. Seja essa casa, seja essa igreja, que abra suas portas para poder acolher esse projeto, Senhor, com a figura do pastor local. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, alegria do teu serviço, seja sempre, Senhor, estampar nossas faces, ó Pai, de tal maneira, Senhor, que nós cada dia, Senhor, venhamos a louvar o teu nome, não apenas de palavra, mas com serviço, mas com atitude, com a expressão do dom e do talento que tu colocou sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus, e eu agradeço pelo convite, a oportunidade e a confiança depositada em mim pelo pastor. Deus abençoe. Convido para que nós colocar em pé. Eu quero pedir, pessoal do louvor, para ver rapidamente a mensagem tratou de algo muito importante e um momento muito especial na vida dos discípulos, que foi estarem perto de Jesus para contemplar algo extraordinário que só o Senhor pode fazer.
Então, eu gostaria que nós cantássemos essa questão. Vamos encerrar nesse momento e dizer que obreiros do projeto Vida Urgente, aqueles que estão sendo tratados para a libertação das